Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a resposta do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes fez um comunicado dizendo que não tem nada errado não. Tá tudo certo, tudo dentro do padrão e coisa e tal. Não, mas peraí, Alexandre de Moraes, como é que os seus cupinchas estavam falando para tomar cuidado, para fazer de tal jeito, para não pegarem e coisa e tal? Não se fala isso se tiver tudo ok, tudo oficial, tudo documentado, não é não? Além do que, aquele grupo do WhatsApp lá, o Inquéritos, muito estranho aquele grupo, né? E saiu no Jornal Nacional, tá? Saiu no Jornal Nacional. Não deram toda a coisa, a dimensão da coisa, né? Por exemplo, de lembrar que isso aconteceu durante a eleição e que foi visando bolsonaristas especificamente, não chegaram nesse ponto, mas foram bastante críticos ao Alexandre de Moraes. Aliás, um monte de jornalistas falando isso. Eu acho que definitivamente largaram a mão do Alexandre de Moraes, hein? Largou a mão do Alexandre de Moraes. Agora a questão é, quem largou a mão do Alexandre de Moraes? Alguém por trás, porque esse tipo de coisa, ok, você pode dizer que o Glenn Greenwald achou o pendrive lá do Marcos Duval, ou sei lá como, teve acesso a esses dados, né? Mas você acha que a Folha de São Paulo iria publicar isso se tivesse na vibe, sei lá, de 2022, contra Bolsonaro? Nunca que eles iam publicar isso naquela época. Naquela época o pessoal queria tirar Bolsonaro a qualquer custo, né? O que mudou de lá para cá? Qual foi a mudança que aconteceu para a Folha de São Paulo? Jornal Nacional, tá lá o William Bonner criticando Alexandre de Moraes lá, um monte de jornalista criticando Alexandre de Moraes. Cara, alguma coisa mudou. Eu tenho uma suspeita, eu não sei, não tenho informação privilegiada nenhuma. Mas vamos estudar o que a gente tem de informação por aqui. Pois bem, o Alexandre de Moraes emitiu uma nota lá do gabinete dele, dizendo que não tem nenhuma ilegalidade naquilo ali, que são só conversas informais e coisa e tal, que nos termos regimentais de determinações, requisições e solicitações foram feitas a inúmeros órgãos, inclusive ao Tribunal Superior Eleitoral, e que no exercício do poder de polícia tem competência para a realização de relatórios sobre atividades ilícitas, como desinformação, discurso de ódio eleitoral e coisa e tal. Ou seja, essas coisas todas aqui, o TSE só tem direito, isso aí porque foi dado por aquela resolução que o próprio Alexandre de Moraes aprovou, né? Ou seja, o Alexandre de Moraes, nesse caso, legislou indevidamente, porque o Congresso não aprovou nenhuma lei nisso daí, legislou, mandou investigar, usou o poder de polícia para investigar, solicitou as coisas, botou prova no inquérito, porque a gente viu ali os caras discutindo que não tem que botar isso no relatório porque o Xandão pediu. Ou seja, não é apenas que o Xandão... Você pode entender que ele tivesse virado pro cara e falado assim, não, olha só, eu preciso de um relatório sobre o Rodrigo Constantino porque eu acho que ele está fazendo alguma coisa errada. Já seria estranho, porque o juiz não indica o que você vai investigar, né? O juiz, em tese, é o cara neutro que vai julgar se a investigação foi correta ou não no final. Ele pedir investigação sobre alguém já é diferente, mas foi pior do que isso. Ele não apenas pediu investigação sobre o Rodrigo Constantino, como ele mandou provas. O Xandão mandou colocar coisas no relatório, né? Lembra o juiz auxiliar falando assim, não tem que incluir aí porque o Xandão tá meio à toa lá no STF, não tem o que fazer, tá mandando um monte de coisa pra gente, ele vai querer que isso apareça lá no relatório. Ou seja, meu amigo, você pode até entender o STF o TSE fazer um relatório sobre alguma coisa, fazer diligência sobre alguma coisa. Mas fazer diligência com as coisas que o Xandão manda colocar dentro dele, ele não pode fazer isso. A diligência tem que ser feita pelo órgão que é responsável por fazer essa diligência, né? O que a gente está vendo é o Alexandre de Moraes mandando na coisa toda, é isso daí. Enfim, aqui o Moraes reage à mensagem e diz que procedimentos foram oficiais e regulares. Ou seja, isso seria a resposta óbvia dele dar, né? Não quer dizer nada. Olha só, esse negócio de saiu no Jornal Nacional vídeo do cara falando e falando coisas absurdas, é difícil o político se recuperar disso, tá? Eu acho que ficou insustentável para o Alexandre de Moraes. É o que eu falo para vocês. Eu não sei. Pode ser que ele continue, pode ser que o pessoal lá mude de ideia, coisa e tal, mas eu acho que não. Eu acho que soltaram a mão do Alexandre de Moraes. Olha só aqui no Jornal Nacional, a abertura do Jornal Nacional começou com isso daqui, ó. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes no STF pediu relatórios ao TSE por meios não oficiais. E que os documentos para uso no inquérito das fake news eram sobre a atuação de aliados de Jair Bolsonaro. O gabinete do ministro afirma que os procedimentos foram oficiais, regulares e documentados nos inquéritos e investigações com a participação integral da Procuradoria-Geral da República. Jogou a PGR no meio. Alexandre de Moraes falou que teve coisa da PGR. Eu não vi o cara da PGR ali, talvez ele estivesse no grupo. Não sei se estava, né? E lembra, o PGR nessa época era o Aras, tá? Não era o Novo, não era o Boné, não, era o Aras. Enfim, falou que era regular, mas era previsível que ele ia falar, né? Lógico que ele não ia falar, não, realmente errei, foi mal e coisa e tal.
Olha só isso daqui também na Rede Globo, aqui, mostrando as mensagens, né? Mostrando a reportagem da Folha, e 6 GB de coisa, e aqui, ó, a mensagem revela um fluxo fora do ritmo e coisa e tal, e o que é crítico é isso daqui, ó. Nem que crie um e-mail para enviar para nós uma denúncia. Ou seja, olha só como é que eles fizeram a iniciação da coisa, né? Lembra, para você, isso aqui é a teoria dos frutos da árvore podre, né? Do direito, para você, isso é típico de policial quando quer investigar alguma coisa. Ele já sabe o que ele quer investigar, mas ele não tem uma prova para dizer, ó, vou investigar isso porque eu tenho uma prova de alguma coisa. Aí o que ele faz? Ele arruma uma denúncia anônima. Alguém liga para a delegacia e fala, olha só, eu estou vendo uma atividade suspeita aqui. Aí a partir desse momento o policial tem um indício para ele investigar, ele pode investigar a coisa. É o que eles estão fazendo aqui. Nem que crie um e-mail para enviar uma denúncia, né? Não sei se chegaram a fazer isso, mas foi a sugestão que foi dada, o que significa que eles estavam caçando uma forma de surgir essa denúncia contra alguém aqui, né? Ou seja, cara, muito ruim, o Jornal Nacional bateu no Alexandre de Moraes, e isso é impressionante, porque, de novo, o Glenn Greenwald, você pode dizer que o cara é meio estranhão aí, né? Os esquerdistas estão chamando ele de bolsonarista agora, enfim, você pode não concordar com o cara é meio fora do padrão mesmo. Agora, a Rede Globo, a Folha de São Paulo, para pensar, você acha que a Rede Globo e a Folha de São Paulo, em outras épocas, fariam uma reportagem dessa? Não, mas nunca que eles aceitariam. Deixariam o Glenn Greenwald publicar isso no site deles lá, aí no site dele não ia ter essa repercussão toda, o Jornal Nacional ia fingir que nada aconteceu e não ia acontecer nada com isso daí. O fato da Folha de São Paulo ter colocado esse negócio do Jornal Nacional, ter publicado isso daqui, é sinal que soltaram a mão do Alexandre de Moraes aqui. E a Band, o Jornal da Band falou também, aí entrou a imprensa toda, entrou a imprensa inteira nesse caso aí, né? E aí o que eu falo para vocês, não tem como o cara se recuperar disso daí, não tem como ele politicamente se recuperar disso. Por quê? Mesmo que ele use a força e fale, não vou continuar no poder aqui, ninguém vai me tirar daqui, não sei o que lá. Qual auxiliar vai continuar querendo trabalhar para o Alexandre de Moraes agora? Para pensar. Não, esses auxiliares dele que já foram denunciados aqui, eles estão ferrados. Porque eles não têm a força do Alexandre de Moraes e né, o nome deles está ali, tá aparecendo. Os caras perderam, o resto da vida deles agora vai ser processo, respondendo a processo, a coisa toda, né? Então, tudo bem que são juízes, então vão acabar com a aposentadoria precoce, aposentadoria, coisa e tal, mas vão ter uma dor de cabeça do caramba esse pessoal. Que outras pessoas vão querer ajudar o Alexandre de Moraes nesse caso? Você entendeu? Esse é o problema do ditador. O ditador parece muito firme, mas no momento que ele perde o apoio, acabou, cara, não tem o que fazer, né? Chegou numa situação que ninguém segura mais a mão aqui. Até o Samuel Pancher, jornalista da esquerda lá do Metrópolis, tá dizendo, às vezes eu penso muito nessa logo, né, do CIED, coisa e tal. E, pô, a gente falou isso, né? Quantos vídeos eu fiz aqui falando, caramba, olha só, cara, você olhar para a logo do negócio, é uma declaração do que eles querem fazer. É uma declaração do vigiar e punir do cara lá, de vigilância absurda sobre as pessoas, de considerar qualquer coisa como um golpe, como um atentado à democracia, não sei o que lá. Ou seja, até jornalistas estão soltando a mão do Xandão, né? Aqui, ó, o Elon Musk falou que a plataforma está sendo pedida para censurar conteúdo no Brasil, ou seja, junto com essa coisa toda, vem a censura do pessoal lá, e aí, aqui eu já vou entrar num outro aspecto aqui. Quem é que está por trás disso? Né? Porque é o que eu falo para vocês, para ter mudado, Folha de São Paulo, Jornal Nacional e a imprensa toda tá contra o cara, teve uma mudança muito grande lá dentro do governo. O grupo que segurava a mão do Alexandre de Moraes soltou a mão dele. Por que que foi? Foi por causa disso daqui? Foi esse limite, a gota d'água? Eu não descarto, tá? Por quê? Porque o Alexandre de Moraes estava mais comedido recentemente, o pessoal tinha pedido moderação para ele, para não censurar tanto, estava pegando muito mal, tá pegando muito mal até para o governo Lula, pela comparação com o Maduro, e o Alexandre de Moraes decidiu que ia censurar mais um monte de gente aqui, mandou mais uma lista de gente para censurar, e aí o pessoal que estava segurando a mão dele falou, ah não, agora parou, não vou segurar mais a mão dele lá. Eu não acho que seja isso, mas é uma possibilidade, eu não descarto essa possibilidade, né? A outra possibilidade é o pendrive do Marcos Duval. Também não acredito nessa possibilidade não, porque, de novo, o Marcos Duval podia ter um pendrive com todas as provas do mundo contra o Alexandre de Moraes. Todas as provas do mundo. Sabe o que ia acontecer? Ninguém ia levar a sério e dizer que é falso, que não sei o que lá e coisa e tal.
para a Folha de São Paulo e o Jornal Nacional tenha entrado nisso daqui, é porque mudou o clima mudou. Seja lá quem apoiava o Alexandre de Moraes antes, não apoia mais neste momento. Então, meu amigo, eu não sei não, hein? Eu acho que a coisa não tá no nível do Marcos Duval, tá num nível muito acima no final das contas, né? Tem uma outra possibilidade, Valdemar da Costa Neto. Eu falo para vocês isso, o pessoal não leva fé no Valdemar da Costa Neto. Essas figuras de Brasília, esse pessoal tem um poder que vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia do poder que essa turma lá... Por que eles têm poder? Porque eles fazem favor para as pessoas. A pessoa está desesperada, está com um problema enorme lá. Valdemar, por favor, me ajuda. E essas pessoas, não é eu, você, pessoinhas, não é pessoa que já está lá no topo. A pessoa que está lá no topo pedir ajuda para o Valdemar para fazer tal coisa, e o Valdemar ajudava a pessoa e coisa e tal. E fica essa dívida. Fica assim, não. Já viu o filme do Poderoso Chefão? É mais ou menos a mesma história. Eu não sei se tem a violência do Poderoso Chefão, mas em termos da ajuda, da camaradagem, não sei o que lá, lava minha mão aqui que eu lavo a sua aí depois, e não sei o que lá, é a mesma coisa. Então, esse pessoal tem muito poder. Tem muito poder lá em Brasília. Não é só o Valdemar, não. Essas figuras todas que tem por trás, o Kassab é outro que tem poder pra caramba lá, né? E o Moraes, vocês lembram, estava perseguindo o Valdemar da Costa Neto. E na época que o Valdemar da Costa Neto foi preso pelo Alexandre de Moraes, eu falei, isso vai dar ruim, vai dar ruim. Logo em seguida, o Valdemar foi solto, rapidinho. É o que eu falei, meu amigo, esse pessoal tem poder. Se fosse um outro mané qualquer, tava preso até hoje, igual o Felipe Martins lá, ficar 6 meses preso. Valdemar da Costa Neto é outro patamar aqui na política brasileira. Aí, não estou dizendo que seja boa, não estou elogiando o cara, não, estou dizendo que o cara é poderoso. Se é poderoso para o bem ou para o mal, aí você julga aí, você decide o que você quer ajudar, né? Aí o Valdemar da Costa Neto estava meio quieto. Aí você lembra, o Alexandre de Moraes agora começou a perseguir ele de novo, falando não, que o Valdemar da Costa Neto tem que explicar as queixas dele de perseguição do STF, e não aceitou um depoimento que ele fez por escrito, exigiu que ele aparecesse na polícia e disse para ele se explicar porque que ele estava no comício lá junto com o Bolsonaro lá. Eu não sei não. E esse cara, aqui eu já acho que já tem uma coisa um pouco mais forte nessa possibilidade aí, tá? E esse cara tem poder para fazer uma coisa dessa, para mudar um monte de chavinha lá em Brasília e fazer um ataque desse contra o Alexandre de Moraes. Foi ele que fez? Não sei. Não sei se foi ele por trás disso. Mas que ele tem poder para isso, tem, né? É lógico, pode ser também o Lula. É lógico que pode ser o Lula. Você acha que o PT também não pode fazer um negócio desse? O Lula é outra figura que tem muito poder lá em Brasília. Tem um pessoal por trás do Lula ali que tem um poder do caramba lá, né? E mesma coisa, fazendo um favor, ajudando aqui, um passa a mão do outro aqui, lava a mão do outro nesse negócio, troca-troca sexual e coisa e tal. Aqui, ó, investigação da PF avança e isola a BIM do governo Lula. A investigação da BIM estava chegando no governo Lula. Foi o Lula que quis tirar o Alexandre de Moraes? Não descarta a possibilidade também não, pode ter sido também. Isso aqui me parece, seria fácil para colocar a Folha de São Paulo e o Jornal Nacional no mesmo esquema, facinho de fazer isso, e aquilo que eu falei para vocês, né? Interessa muito para o Lula que Bolsonaro seja candidato em 2026. O Lula acha que a única chance dele ganhar em 2026 é contra Bolsonaro, qualquer outro ele vai perder. Então ele quer que Bolsonaro seja candidato em 2026. Não descarto nada ser exatamente o movimento do pessoal do Lula fazendo essa coisa toda aqui, exatamente para Bolsonaro ser candidato em 2026, né? Ele vai se ferrar, porque tá indo tão mal a economia brasileira que ele não tem chance de ganhar mesmo contra Bolsonaro, vai perder para Bolsonaro. Mas de qualquer forma, né, é uma possibilidade, né? Existe outra possibilidade também, que é a questão política, que trazendo de novo para o Elon Musk respondendo aqui o Glenn Greenwald, né? Como vocês sabem, existe a possibilidade de que todo esse esforço do Alexandre de Moraes aqui pela, entre aspas, democracia, veio patrocinada pelos Estados Unidos, né? Era o pessoal do Biden lá querendo evitar o Bolsonaro aqui, porque justamente o Bolsonaro tem uma ligação com o Trump, né? Então existe essa possibilidade. Eu não sei se foi isso daí, não sei se tem esse negócio não, mas havia essa possibilidade aí de ser uma pressão do governo americano que forçou tantas empresas aqui no Brasil quanto o Alexandre de Moraes para fazer essa lambança toda que fizeram e tirar Bolsonaro à força do poder. Havia essa possibilidade também. E seja lá o que aconteceu, vocês sabem, a situação lá nos Estados Unidos está muito ruim, né? O Biden peidou, saiu fora, a Kamala Harris é candidata para perder lá, não vai ganhar nada, o Trump deve voltar lá, então pode ser que as coisas lá tenham mudado sensivelmente e aí o pessoal resolveu puxar o tapete do Xandão aqui também. É uma possibilidade.
por exemplo, o Biden está muito insatisfeito com o fato do Lula ainda tá insistindo em apoiar o Maduro. Pode ser uma coisa dessa? De novo, eu tô achando que aqui já é viagem demais essa teoria da conspiração aqui, mas é uma possibilidade, pode ser que tenha alguma coisa assim, né? O que eu acho que está acontecendo aqui? O que eu acho que está acontecendo aqui é um fenômeno ainda maior do que isso daí. A elite aristocrática socialista de Brasília, a galera rica lá de Brasília, está insatisfeita com a economia brasileira. Os investimentos aqui do Brasil estão metendo o pé. Ninguém quer investir no Brasil nesse momento. Um momento que o Brasil podia estar ganhando espaço na economia mundial, ninguém leva o Lula a sério, né? E aí é o que eu falei para vocês, a gente é uma fazenda. Esse pessoal, essa elite aristocrática lá de Brasília, encara o Brasil como uma fazenda. Eles deixam você andar para cá e para lá, fazer suas coisinhas, ter o seu emprego, ter sua casa e coisa e tal, desde que você produza o leitinho, produza os ovinhos e de vez em quando uma carninha também, para eles fazerem um churrasco lá em Brasília, entendeu? A fazenda tem que produzir. O problema é, se o fazendeiro que está cuidando da fazenda começa a quebrar a economia da fazenda, as vacas não produzem mais leite, as galinhas não botam mais ovo, quando vai matar os porquinhos para fazer bacon também não está produzindo mais muito bacon, o pessoal fica insatisfeito, aí começa a criar essa onda lá. Eu diria que é mais por isso, tá? O pessoal decidiu sabotar o governo Lula, sabotar essa coligação PT-STF, por quê? Pela incompetência do Lula na economia. Isso eu acho que é o mais provável. Sei o que está acontecendo? Não sei o que está acontecendo. Tenho certeza que tem gente poderosa por trás disso. Não ia ser por acaso, não é por acaso essa coisa toda, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer a partir daqui. O Paulo Figueiredo traz uma outra coisa aqui que eu achei interessante também. Quem é o Capitão Macedo da PM que está no grupo, né? Se você ver as mensagens aqui que aparecem, ó, o grupo Inquéritos, tem aqui, ó, Capitão Macedo, Capitão PM Macedo STF. Quem que é esse cara, né? Pode ser a Cristina, que é a chefe de gabinete do Alexandre de Moraes, né? Mas lembra, o Greenwald, ele tem acesso a esse grupo aqui. Ele sabe todo mundo que está no grupo, né? Ele pode clicar aqui nesse negócio aqui e ver o nome de todas as pessoas que estão no grupo. Esse grupo aqui é o grupo dos inquéritos. Inquéritos é o quê? O inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos. Imagina o que tem de informação nesse grupo, imagina o nome das pessoas, imagina o barata voa que está nas pessoas que participavam desse grupo neste momento. Porque está todo mundo comprometido. Tá todo mundo comprometido nisso daí. Cara, não tem como recuperar disso. O Alexandre de Moraes vai cair. Eu não sei quem é que ele incomodou, se foi o Valdemar, se foi o Marcos Duval, se foi o Lula, se foi o Elon Musk. Eu não sei quem foi que ele pisou no pé, pisou no calo com força, mas o Alexandre de Moraes vai rodar nessa daí. Impressionante isso. E já começaram o pessoal a pedir revisão de processo. Aqui o advogado do Daniel de Silveira já vai pedir a nulidade de todos os atos praticados por Alexandre de Moraes no caso dele, o que inclui o julgamento no STF. Tem que anular tudo. É lógico, o cara é suspeito. É a mesma lógica que se aplicou no caso da Lava Jato com o Moro, né? O Moro é suspeito, tudo que ele tomou de decisão some, né? E no caso do Alexandre de Moraes, como a maior parte dessas ações foi feita pelo Alexandre de Moraes, o processo inteiro some, desaparece. Ex-tunc, nulidade ex-tunc, desde o início da coisa, né? Porque você tem dois tipos de nulidade na justiça, né? Ex-nunc, que é tipo assim, invalida daqui para frente, tudo que acontece daqui para frente está inválido daquilo ali, mas no passado continua válido. E ex-tunc é quando invalida tudo desde trás, foi o que usaram com Lula, né? Invalidaram a Lava Jato desde o início, todos os atos. Vai ser a mesma coisa aqui. Não, acabou. A anistia agora é praticamente certa, é questão de tempo para esses processos todos lá no STF, né? Vão ser dias emocionantes os próximos dias.